Igreja pode se sentar. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais um dia do Senhor para adorá-lo, entregar a Ele o louvor que lhe é devido. E eu trago cumprimentos, trago carinho, um abraço dos nossos irmãos que se reúnem em Francisco Morato. Tive a oportunidade de estar com eles durante essa semana, eu e minha família, graças a Deus. E estou mandando um abraço apertado aqui do pastor Josué, do pastor William e das famílias deles e também de todos os nossos irmãos queridos lá de Morato. Amém? Meus irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, se possível, no Evangelho de João, capítulo 14. Nós retornaremos hoje com nossas exposições do Evangelho de João. Se os irmãos notarem, por questões didáticas, eu achei por bem deixar aqui no boletim, na página 3. A estrutura do sermão está aqui na página 3. Amém? Então os irmãos podem acompanhar não só pelo texto, como saber que esses são os pontos que nós falaremos a respeito hoje, os pontos que os irmãos podem levar para casa para estudar também. Existem algumas questões teológicas um pouco complexas para a nossa mente humana, né? Principalmente quando nós falamos da Trindade. E nesse texto nós falaremos sobre a Trindade. Todas as vezes que nós falamos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, sempre algumas perguntas podem surgir. Então, eu encorajo os irmãos que prestem bastante atenção, anotem quaisquer dúvidas e usem a estrutura aí que está aí no boletim de vocês também para estudarem ao longo da semana. Amém? Isso posto, meus irmãos, vamos ler João no capítulo 14, versículos 21 a 31, encerrando assim o capítulo 14 de João na nossa série. Esta é a santa palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que será amado pelo meu Pai. Esse é o que me ama, perdão. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Oremos. Pai querido, Pai de amor, na medida que meditamos a respeito da natureza do nosso Salvador, da natureza do nosso Consolador, e também, Senhor, quando refletimos a respeito da natureza do Espírito, do Príncipe deste mundo, que o Senhor ilumine nossas mentes e corações através do poder da Tua Palavra, que as coisas que aqui estão nesse texto fiquem claras e que isso impacte nossa vida prática, frutifique e traga toda a glória para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, o sermão de hoje, ele vai conversar muito com os devocionais que o pastor Luiz tem enviado no nosso grupo do WhatsApp ao longo da semana. Como vocês sabem, o pastor Luiz tem enviado devocionais na primeira epístola de João, então, também é um texto de João, do mesmo autor, que trata de tópicos muito parecidos e que dá aplicações bastante práticas, né? Coisas que nós fazemos na vida prática, uma vez que nós entendemos aquilo que o livro ensina. Então, hoje, nesse texto, nós falaremos sobre 3 coisas. Nós entenderemos a partir desse texto qual é o papel do Salvador, entenderemos qual é o papel do Salvador, depois refletiremos a respeito do papel do Consolador, e depois nós falaremos sobre o papel do príncipe
deste mundo. Então falaremos do papel do Salvador, do Consolador e do Príncipe deste mundo. Do que nós falaremos? Papel do... Amém. Nós começamos esse capítulo falando sobre como Jesus estava encorajando os seus discípulos. Porque Jesus estava para ir embora, Jesus estava para ser levado para a cruz, ele está, né, nesse momento aqui, prestes a ser levado para a cruz. E nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele está dizendo aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, que o coração de vocês não fique preocupado e angustiado. Ele ensina que ele está indo para preparar morada para os seus. Ele ensina que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E que tudo aquilo que ele ensina, se você crê naquilo que ele ensina, você não precisa se preocupar com a ausência física do Jesus homem, uma vez que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo Consolador, habita no crente para que o crente pratique obras ainda maiores do que Cristo praticou. Nós aprendemos a respeito disso já. Esse texto começa com um verso que nós já expusemos. A gente já falou sobre o verso 21 algumas semanas atrás, antes do mês da reforma. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei nele. Nós já falamos, nós fechamos o último sermão com esse verso. Falamos sobre como obedecer, nós até cantamos crer e observar, não é? Nós falamos sobre como obedecer a Cristo e crer no que Cristo diz são duas coisas que estão muito íntimas. A consequência daquele que crê é que ele, que crê de verdade, é que ele obedece. Ele ama o Pai e ele obedece o Pai. E é a partir do momento que Jesus fala isso, que nós entramos no nosso primeiro ponto aqui, que é o papel do Salvador. Vamos falar sobre o papel do Salvador. Então todos vocês aí, se quiserem entender um pouco mais a respeito da obra de Cristo, crianças, quando seus colegas te perguntarem a respeito de Jesus, prestem bastante atenção nesse trecho. Nós vamos falar sobre coisas que Jesus faz. E quem vai nos ajudar é se manifestar ao mundo, ao contrário do que a pergunta de Judas pode sugerir. O que lemos no verso 22 é o seguinte: então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Então percebam a primeira coisa aqui. Como é triste para Judas Iscariotes ser uma pessoa que teve seu nome, digamos assim, como se tornando paradigma de pessoa errada. O que foi que Jesus falou no começo aqui? Qual que era um dos temas do começo desse bloco do cenáculo, lá no capítulo 13, antes de Jesus lavar os pés dos discípulos? Que havia alguém que estava prestes a trair a Jesus. E todas as vezes que Judas Tadeu é referenciado, o outro Judas, o nome de Judas Iscariotes precisa ser mencionado de forma que nós não confundamos o Judas bom, o Judas que não traiu, o Judas que ficou com Jesus e que se tornou inclusive um apóstolo que expandiu o evangelho. Mas nós precisamos falar Judas, não o Iscariotes. Irmãos, pense isso na sua própria vida. Quando você, uma pequena nota de rodapé a respeito desse texto, como é que você quer ser lembrado? Qual você quer que seja a marca da tua vida? Porque lembrem-se, o mundo reformado recentemente sofreu muito com a queda de um pastor muito famoso, americano, da nossa tradição, batista. E tudo o que ele fez por causa de uma queda, por causa de um caso de adultério, se foi. 70 anos de idade, 50 de ministério, e agora toda vez que o nome desse pastor for mencionado, o que nós nos lembraremos? Da queda. Nós nos lembraremos do erro. E todo o ministério foi abafado por isso. Que tristeza Judas Iscariotes ser uma referência daquele que você precisa lembrar que não é você. É o Judas, tá? Mas não é aquele lá, não. Que essa não seja a história da vida de ninguém aqui. Que nós sejamos lembrados pela fidelidade ao nosso Deus. Pois Judas Tadeu, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Essa pergunta é muito interessante. Porque a pergunta de Judas Tadeu pode parecer assim: por que o Senhor escolheu a nós e não escolheu o mundo? Mas não é exatamente essa a ideia da pergunta. A ideia da pergunta é o seguinte: como é que isso se dá? Por qual motivo? Como é que isso acontece?
Por que essa revelação? Tudo isso que o Senhor está falando aqui, a respeito da vinda do Espírito ele não nos deixar sós. Por que a nós e não ao mundo? E nós podemos entender por quê. Ele quer saber como isso acontecerá, como isso se dará. Nós podemos entender essa pergunta quando nós lembramos quais eram as expectativas dos judeus em relação ao Messias. O que os judeus esperavam em relação ao Messias? Nós lemos em Daniel capítulo 7, verso 27 o seguinte: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ora, a linguagem de Daniel falando a respeito da vinda de Jesus não parece uma linguagem de revelação para o mundo inteiro? O seu domínio será no mundo inteiro. Todo judeu conhecia esse texto. E aí vem o Messias e diz aos seus discípulos sobre como ele os havia escolhido e sobre como os discípulos, o Espírito viria sobre ele. E aí isso levanta a pergunta de Judas: ué, mas e o mundo? Daniel falou para a gente que o Messias se revelaria ao mundo e não somente a nós. Por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Entendemos então que com essa expectativa dos judeus, o fato de que os judeus esperavam um Messias dessa natureza, militar, que viria talvez derrubar o Império Romano de maneira militar e garantir que os judeus não estivessem mais sob o jugo do Império Romano, não que o Império Romano não tenha caído, porque caiu, não é? Mas era essa a expectativa dos judeus. E é por isso que soou muito estranho para Judas, quando Jesus disse algumas coisas como: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Creiam que eu estou no Pai, aquele que crê em mim fará obras maiores, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês o Consolador. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, eu não deixarei que vocês fiquem órfãos, vocês. Isso leva à pergunta de Judas Tadeu: mas por que a nós e não ao mundo? Como assim o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? E Jesus responde no verso 23, algo que pode até parecer que ele fugiu da pergunta, mas ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, parece que Jesus não respondeu, né? Judas pergunta, não Iscariotes, Tadeu: Senhor, como é que isso se dá? Como é que isso se dá que o Senhor se revela a nós e não ao mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Cadê a resposta, Jesus? Mas ele está respondendo a pergunta. Como é que isso funciona? Como é que Jesus se revela a uns e não se revela ao mundo inteiro, pelo menos nessa ocasião? É porque ele se revela àquele que o ama. Ele se revela àquele que guarda a sua palavra. Nós estamos falando aqui, quando Jesus fala isso aqui, saiba, irmãos, se um dia pedirem a você para que você defina, explique o que é fé. Se alguém perguntar para você assim: tá, você tem fé em Cristo, o que isso significa? O que significa você ter fé? O que Jesus está falando aqui explica e define fé. Quando nós cremos em alguma coisa, acreditamos, amamos esta coisa e obedecemos, junta esses três elementos: amor, crença e obediência, nós estamos definindo o que Jesus ou o que a Bíblia quer dizer com fé. Como é que se dá isso? O Senhor se revela a nós e não ao mundo? Sim. Eu me revelo àqueles que me amam, guardam meus mandamentos e creem em mim. Ele se revela no coração daqueles que têm fé. Mas aí pode haver um perigo aqui. Pode haver um perigo de parecer que existe uma condição para que Deus habite em você. E isso é um perigo. Existe uma condição, uma coisa que você tem que fazer antes que Deus te salve. É um pouco perigoso você pensar que Jesus ele só vai se revelar àquele que primeiro creu e obedeceu e teve fé e amou. Cuidado com isso. Não é assim que funciona. Você crer e obedecer, você amar a Cristo, também é uma obra de Deus, assim como o próprio Jesus diz em João capítulo 17, o verso 12. Quando eu estava com eles, Jesus orando ao Pai, guardava-os em teu nome que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que essa oração de Jesus ao Pai está mostrando para nós? Que quem foi o único
que se perdeu dos discípulos de Jesus? O único que se perdeu era aquele que não estava eleito, é aquele que já ia se perder, Judas, o Iscariotes. Correto? Portanto, não é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu guardo vocês e eu cuido de vocês contanto que vocês creiam, e contanto que vocês obedeçam, e contanto que vocês me amem. Aí, se você merecer, eu mando o Espírito e habito em você. Não é isso. A própria iniciativa de Deus é necessária para que o Espírito venha e habite em nós. E nós sabemos a quem ele se revelou. Nós sabemos aquele que é morada do Espírito, quando nós nos encontramos com alguém que ama a Cristo, que obedece a Cristo e que crê em Cristo. Não necessariamente nessa ordem. Crê e ama, mostra que ama na medida que obedece. É o que Jesus respondeu. Como é que o Senhor vai se revelar ao mundo e não a nós? Ora, eu me revelo a todos aqueles que creem em mim, a todos aqueles que me amam, guardando a minha palavra. Assim como nós lemos no Salmo 119, o verso 11. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o verso 63 do Salmo 119 diz: sou companheiro de todos os que te temem e guardam os teus preceitos. Assim como Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E é interessante de onde vem todo esse arranjo. Como é que isso se dá? No verso 24, nós lemos o seguinte: e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui nós temos que entender uma coisa. Eu vou passar para vocês aqui um termo, e depois vocês podem perguntar mais para os pastores a respeito desse termo, tá? Mas eu vou explicá-lo aqui rapidinho para vocês. Aqui nós vemos uma referência daquilo que nós chamamos, na teologia, de pacto da redenção. Pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? Antes que houvesse a antiga aliança, antes que houvesse nova aliança, antes que houvesse um pacto com Davi, um pacto com Adão, um pacto com Moisés, antes de tudo isso, antes de todos esses pactos que se desdobram na história, nós lemos em Tito capítulo 1 e o versículo 2, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos já havia uma promessa. E que promessa era essa? Ele prometeu para você, alguém que existia antes dos tempos eternos? Alguém que estava vivo antes dos tempos eternos? Creio que não. Mas quem estava lá antes dos tempos eternos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. E na eternidade, antes que nós existíssemos, já havia um arranjo, um pacto, por assim dizer, entre as pessoas da Trindade. Do Pai elegendo um povo, dando esse povo ao Filho, o Filho se comprometendo a cumprir esse pacto, morrendo por aquele povo, e o Espírito Santo comprometendo-se a selar essa salvação e construir assim um povo, uma noiva para o Filho. E é por isso que Jesus diz, por exemplo, em João 6, 38 a 40, ele diz: a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Nós fomos dados ao Filho pelo Pai, antes que houvesse mundo. E João 17,4, Jesus faz referência ao tempo eterno, quando ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que o Senhor me deu para que eu fizesse. O Senhor me deu uma obra para que eu fizesse. Isso foi antes da fundação do mundo, antes que houvesse gente, antes que existisse a Igreja Batista Reformada de Cotia, ou milhares e milhares de anos antes dos antepassados de cada pessoa que existisse. Já havia um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai já havia dado um povo ao Filho, e o Filho já havia se comprometido com o Pai a vir salvar esse povo, antes dos tempos eternos. Isso é o que nós chamamos de pacto da redenção. E é por isso que Jesus fala na parte B do versículo 24, a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, a palavra é do Pai. E no verso 25 nós lemos: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Ou seja, ele está ali, presente fisicamente. E ele está dizendo todas essas coisas aos discípulos, mas logo ele não estará mais presente. E se ele não estará mais presente, o que significa que ele já não mais falará com os discípulos, pelo menos não tete a tete, não cara a cara. Por quê?
justamente pelo que nós vamos ler no próximo tópico, quando nós falarmos a respeito do papel do Consolador. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro trecho? Qual é, portanto, o papel do Salvador? O papel do Salvador, conforme apresentado aqui nesse texto, é cumprir a vontade do Pai, revelando-se aos eleitos e salvando os seus eleitos. Esse é o papel do Salvador. O papel do Salvador é preparar morada para os seus eleitos. E o papel do Salvador é fazer aquilo que nós vamos ver no próximo tópico, enviar o Consolador para que os seus eleitos não fiquem órfãos. E ao contrário do que pode parecer, ele vai se revelar ao mundo. Percebam, ele está dizendo aqui, a pergunta de Judas é, como é que o Senhor vai se revelar a nós, não ao mundo? Mas ele vai se revelar ao mundo, mas ele primeiro se revela àqueles que o amam, creem nele, guardam os mandamentos. Mas o que nós lemos em Filipenses capítulo 2? Que por causa da humilhação de Jesus, o que acontecerá no futuro? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele se manifestará ao mundo também. Fique em paz, Judas. O tempo está chegando. Esse tempo chegará. Algumas aplicações a respeito do papel do Salvador. E uma pergunta baseada no que ele mesmo diz. Meu irmão, você ama a Cristo? Você ama Jesus? Dando aula certa vez, pedi para uma aluna minha que se apresentasse, montasse uma apresentação dela em inglês, né? Para ela praticar o inglês dela ali. E aí uma das coisas que ela dizia na apresentação dela, meu nome é fulana, eu amo minha família, sou casada, tal, e I love Jesus. Eu amo Jesus. Ela colocou na apresentação dela. Porque afinal, quem seria politicamente incorreto para dizer que não ama Jesus? Quantas vezes na sua vida você já ouviu alguém falando mal de Jesus? Eu nunca. Já ouviu alguém falando mal de Jesus? Ninguém fala mal de Jesus. Todo mundo ama Jesus. Jesus é o oposto de Hitler. Você tem que falar mal. Não pode falar bem. De Jesus você tem que falar bem. Você não pode falar mal. Mas ele dá o teste e ele diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Meu irmão, você ama a Cristo? 1 de João, capítulo 2, versos 3 e 4 diz, nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso e a verdade não está nele. Qual é a definição de fé, segundo o próprio Jesus? Crer nele, amá-lo na medida que guarda os mandamentos. É crer e observar tudo quanto ele ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Você obedece àquilo que Cristo diz a respeito de casamento, por exemplo? Você é uma imagem de Jesus Cristo no seu lar, guarda o seu casamento assim como Cristo guarda a igreja, trata a sua noiva como Cristo trata a igreja, você noiva trata o seu noivo, o seu marido como a noiva tem que tratar o marido? Você faz isso ou você desafia esse conceito? Porque se você não faz, você não ama a Cristo. E é ele quem está dizendo. Você obedece aquilo que Jesus, em sua palavra, revelou pelo Espírito a respeito de paternidade. Por exemplo, você que é pai. Você entende aquilo que a Bíblia diz sobre o que é ser pai e você replica isso na sua casa e procura ser uma réplica de Deus, o Pai, no seu lar. Se você não faz, se você desafia isso, você não ama Cristo. E quanto à maternidade? Você busca ser uma mãe, assim como a palavra ensina que uma mãe tem que ser? Ou você desafia conceitos que são bíblicos? Ou quando você escuta palavras que parecem um pouco estranhas para o nosso tempo moderno, você desafia aquilo e diz, não, para mim isso não encaixa. Você não ama a Cristo. Ele disse qual é a régua do amor por ele. Você ama a Cristo, respeitando aquilo que ele diz sobre confissão, por exemplo? Você confessa seus pecados a Deus de maneira clara e os pecados que você cometeu contra o irmão ao irmão, assim como a palavra orienta? Se você o ama, você guarda esse mandamento. Se você não guarda, você não ama. Palavras de Cristo. Todos aqueles a quem ele se revela o amam. Cristo se revelou a você, você o ama, obedeça-o, guarde os seus mandamentos. Que nos leva ao segundo ponto. O papel do Consolador. Vamos entender agora o papel do Consolador.
Jesus vai nos ajudar a entender o papel do Consolador. O papel do Consolador, nós veremos nos versos seguintes, é ensinar todas as coisas que precisamos saber sobre Deus e sobre a fé. O papel do Consolador é lembrar-nos aquilo que Jesus disse, e é por isso que aquilo que Jesus nos ensinou não se perde ao longo da história, não fica para trás, nunca fica ultrapassado. E o papel do Consolador também é nos dar paz na luta contra o pecado e entre os nossos irmãos. Verso 26 nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. A palavra Consolador aqui, como já falamos algumas vezes atrás, em algumas versões é traduzida como conselheiro. Ambas as traduções estão boas. Se a sua versão diz conselheiro, não está errado. Se a sua versão diz consolador, não está errado. A palavra original dá a ideia de alguém que caminha ao lado, consolando e aconselhando. Caminha ao lado, consolando e aconselhando. Este é o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Ele é aquele que, quando Jesus chama de Consolador e chama de conselheiro, nós precisamos entender que Jesus não está falando sobre nada que ele não saiba. Porque Jesus Cristo, se lembrem, meus irmãos, ele foi ungido pelo Espírito Santo no momento que ele é batizado. E o Espírito vem sobre Jesus em forma corpórea de pomba. E o Pai dá aquela declaração: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. E Jesus, ele vai para o deserto lutar contra Satanás. E, meus irmãos, lembrem-se sempre de uma coisa, a respeito do ministério de Jesus como homem. Muitas vezes nós dizemos que Jesus cumpriu as coisas que ele cumpriu, fez as coisas que ele fez, digamos, fez milagres, para provar que ele era Deus. Ok, isso não está errado. Mas cuidado para você não perder a identificação com Jesus quando você fizer isso. Porque quando Jesus estava expulsando demônios, e os fariseus dizem a Jesus, acusam-no dizendo, ele expulsa demônios no nome de quem? De Beelzebu. Ele está expulsando o demônio no nome do demônio. O que é que Jesus responde? Ele responde, não, não é no nome do demônio. Eu estou expulsando porque eu sou Deus. É isso que ele diz? Ele diz que ele expulsava demônio porque ele era Deus? Ele diz que ele expulsava no poder do Espírito Santo. Por que que Jesus, antes de ir para o deserto lutar contra a tentação, teve o Espírito Santo sendo derramado sobre ele? Todo o ministério de Jesus, tudo o que Jesus fez, foi no auxílio do Espírito Santo. Jesus foi batizado, recebeu a unção do Espírito Santo, lutou contra Satanás no deserto no poder do Espírito Santo, expulsou demônios no poder do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo é o Espírito Santo que ele deixou para nós. Quando Jesus está no Getsemane, o que fez com que Jesus não desfalecesse? Como homem, pingando gotas de sangue e dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas quem é que faz com que nós guardemos a vontade de Deus, como o próprio Jesus diz? É o Espírito Santo, e por isso Jesus disse, mas que seja feita a tua vontade. Quando Jesus disse que o Espírito Santo é o Consolador, quando Jesus diz que o Espírito Santo é o conselheiro, ele está falando por experiência. Ele sabe que o Espírito Santo caminha ao lado. Ele sabe que o Espírito Santo fortalece. Ele sabe que o Espírito Santo consola. E ele deixou esse Espírito Santo para nós. Para nos consolar, para nos fortalecer e para nos aconselhar. Então, o que nós aprendemos sobre o Espírito Santo aqui? O texto no verso 26 começa dizendo, mas, porém, adversativo. O que Jesus disse antes? Que ele falaria só por um tempo mais, que logo ele não falaria mais. Porém, ou seja, eles não iam ficar sem que alguém falasse para ele, não é? Jesus ter ido para o céu não significa ausência de Jesus. Jesus ter ido para o céu não significa que ele está longe. Senão Jesus se contradiria quando em Mateus 28 ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aí ele pega e vai para o céu. Ué, mas ele acabou de falar que ia ficar com a gente para sempre. Ele foi para o céu. É porque ele nos deixou o Espírito, para que o Espírito caminhasse conosco. Nós aprendemos que o Pai, nesse mesmo texto, se você olha o verso 14, que o Pai envia o Espírito a pedido de Jesus. Você vê isso tanto no verso 14 quanto no verso 26. E nós aprendemos também, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará
todas as coisas. Esse ensinará a vocês todas as coisas. Então nós aprendemos que ele nos ensina. Que todas as coisas é essa? O Espírito Santo já te ensinou física quântica? O Espírito Santo já te ensinou cálculo diferencial integral? Para aqueles que estudaram engenharia, teria sido útil. Mas não é esse o escopo de todas as coisas que nós estamos falando aqui. São todas as coisas sobre Deus, todas as coisas sobre Cristo, tudo aquilo que é útil para a nossa edificação. Assim como Paulo fala a Timóteo, que o conteúdo da palavra ele é suficiente para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Todas essas coisas necessárias para que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na medida que o servo de Deus aprende a palavra, ele aplica e ele nos ensina todas as coisas. Todas as coisas que Jesus praticou, amar o Pai, amar o próximo. Toda a ética cristã no Sermão da Montanha, o Espírito Santo aplica para nós, ele nos ensina, ele nos faz entender, ele nos faz olhar para a vida e enxergar a palavra na realidade, como eu conversava com a irmã Maria aqui no começo do culto, como o texto fica mais claro quando a gente vive. O Espírito Santo ele faz com que nós vivamos a verdade da palavra, ele nos ensina todas as coisas. Mas ainda o texto diz que ele nos lembra. O Senhor Jesus diz que ele fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, tudo que Jesus ensinou, ele não permite que aquilo que Jesus ensinou e praticou seja esquecido, nem pelo crente e nem pela igreja ao longo da história. Meus irmãos, quantas vezes você esteve em uma situação em que você precisava de um ensinamento da palavra? E quando você se deparou com a situação em que você precisava tomar a decisão correta, aquele versículo veio na sua mente. Aquela pregação veio na sua mente. Aquele ensino veio na sua mente. Aquele princípio bíblico. O Espírito Santo estava te lembrando do que você precisava naquele momento. Assim como Jesus prometeu que ele faria. 2000 anos de fé cristã e aqui estamos. A palavra de Cristo segue, como diz Billy Graham, sendo mais atual do que o jornal de amanhã. Porque o Espírito Santo garantiu que a palavra não fosse esquecida. Nem pelo crente individualmente, nem pela história da igreja. Muitas coisas já surgiram. Outras religiões já surgiram. No século VII parecia que o Islã ia engolir a igreja de Cristo. E a palavra segue. Nós somos expostos a todo tipo de ideologia o tempo inteiro. Nós somos expostos a todo tipo de ensino errado e heresia o tempo inteiro. E continuamos firmes. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o Espírito Santo nos lembra, e nos lembra o tempo inteiro que nós precisamos saber. O Espírito fica para que a ausência de Jesus não seja a ausência de Jesus. Ele sempre está com o seu povo. E aí o verso 27 vai falar mais sobre a vocação do Espírito quando ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Quem ele falou que o Espírito enviaria? Quem foi que Jesus disse? Quem foi que Jesus disse que ia pedir para o Pai enviar? Ele falou que ia pedir para o Pai enviar o Espírito, correto? E ao mesmo tempo que ele está falando que vai deixar o Espírito, ele está falando que ele vai deixar o quê? Paz. Ele vai deixar a sua paz. E é por isso que o Espírito, muitas vezes, no Novo Testamento, é chamado de Espírito da paz. Na medida que o Senhor Jesus nos deixa o Espírito, ele nos deixa a paz. Ele vai pedir ao Pai, o Senhor Jesus, que envie o Espírito, e o Espírito promoverá a paz. Uma coisa interessante sobre paz. A palavra shalom, não é? No cumprimento hebraico, bastante comum, a palavra grega Irene. Inclusive Irene, um excelente nome, significa paz, ok? Uma coisa interessante sobre paz. Pedro pregando a Cornélio, em Atos capítulo 10, verso 33, ele diz: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. E que mensagem era essa? Que fala das boas novas de paz por meio do Senhor Jesus Cristo, Senhor de todos. Vejam o que Pedro fala a Cornélio, que as boas obras que eram anunciadas e que já haviam chegado ali na casa de Cornélio, um homem gentio, não tinha pedigree judaico.
ele diz, a mensagem que chegou a vocês é a mensagem das boas novas da paz. O evangelho da paz por meio do Senhor Jesus Cristo. É o que o Espírito Santo promove. É uma saudação comum entre os judeus. Shalom. Vocês já devem ter visto os judeus se cumprimentando desta maneira. Nós precisamos entender o que significa paz. O que é esta paz que o Espírito Santo nos deixa? O que são os pacificadores, que são chamados filhos de Deus no Sermão da Montanha? Seriam esses os pacifistas, os que querem ser amiguinhos de todo mundo e que querem agradar gregos e troianos, que calculam no detalhe tudo aquilo que vão falar para garantir que o mínimo de pessoas possível seja chateada por aquilo que será dito, tornando a própria vida um verdadeiro inferno. Porque, ô vidinha, quando nós precisamos calcular o que a gente fala pelo potencial de alguém não gostar do que a gente falou. Melhor a gente ficar todo mundo quieto. E aí vão falar mal da gente porque a gente ficou quieto. Certo? Que paz é essa? É a paz da omissão? É a paz da relativização daquilo que é certo? Jesus fala sobre essa paz em João 16, 33. Ele diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Mas tende ânimo, eu venci o mundo. Eis a paz. Independentemente das aflições e dificuldades que haja na sua vida cristã, o Espírito, o Paráclitos, o Consolador, o nosso conselheiro, ele nos dá paz. O conselheiro que o Pai nos enviou a pedido do Salvador garante vitória porque Cristo venceu o mundo. Eis a nossa paz. Eis a nossa paz. E é por isso que na tratativa com os irmãos, quando Paulo ele vai pedir aos irmãos, ele vai admoestar os irmãos, Paulo diz na carta aos Filipenses, para Evódia e Síntica, aquelas mulheres da igreja de Filipos, que elas tinham que ver em paz, com a mesma mente no Senhor, porque elas eram a habitação do Espírito da paz. É por isso que João, no capítulo 20, versos 21 a 22, depois que Jesus é ressurreto, lembrem-se, Shalom era um cumprimento judaico, mas ele era um cumprimento mais da despedida. Ele era uma coisa que os judeus diziam mais para dar tchau, Shalom, que a paz fique com vocês. Mas Jesus, depois de ressurreto, no capítulo 20 de João, versos 21 a 22, ele chega para cumprimentar os seus discípulos, para dar oi. E a primeira coisa que ele diz é, paz esteja convosco. Que a paz esteja com vocês. Mostrando que a paz agora não é uma coisa mais que você deixa e vai embora, mas é uma coisa que está constantemente com você. Paz é um dos gomos do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. Paz, disse Paulo, é a inclinação do Espírito, ao contrário da inclinação da carne, que é morte. Paulo diz em Romanos 8,6, a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Por que nós podemos lutar contra a inclinação da carne? Por que você conseguiu já em algum momento da sua vida vencer o seu pecado? Porque a inclinação do Espírito é paz. Porque o Espírito te dá essa paz para que você lute contra a inclinação da carne. E Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, verso 3, que nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, se nós temos paz entre os irmãos, paz diante de Deus, mesmo com tantas dificuldades no mundo, se nós temos paz para com o próprio Deus, não estamos mais em rebelião contra Ele, é porque o Espírito da paz habita com a sua igreja, dentro de cada um. Assim como diz a pergunta 28 do nosso catecismo, ela é muito interessante. Pergunta 28 do catecismo puritano diz, como somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo? Como é que nós entramos nesse grupo de pessoas que são parte do corpo de Cristo? E a resposta é, somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo através da aplicação eficaz desta a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a nós tudo aquilo que Cristo conquistou por nós, e uma das coisas que Cristo conquistou para nós foi paz. Paz para nós vivermos no mundo, paz para nós termos comunhão entre os irmãos e paz com o nosso Deus. Mas aí Jesus segue lidando com as dificuldades dos seus discípulos.
E ele diz, versículo 27, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E a chave do consolo deles, a chave do que deveria ser a alegria dos discípulos, é encontrada nas últimas palavras do verso 28, porque o Pai é maior do que eu. E aí nós temos um grande desafio aqui. Desafios que somente a tentativa de conhecer a natureza de um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão fora daquilo que nós conseguimos conceber, somente a tentativa de entendê-lo é que poderia colocar esse tipo de dificuldade. Mas nós cremos que o Espírito Santo nos ilumina. O que ele está dizendo nesses versos? Vocês conhecem a mim, portanto vocês conhecem o Pai, que é exatamente o que Jesus falou para Felipe. Felipe, como assim você me pede, mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, esses dois versos nos deixam muito claro. Vocês conhecem o Pai, vocês veem o Pai porque eu estou com vocês. E eu sou a imagem perfeita do Pai. E não só isso, vocês ouviram o Pai. Porque ele diz, vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. E ele mesmo, o Senhor Jesus, vai dizer que as palavras dele são as palavras do Pai. Não é? Portanto, se eles conheceram Jesus, se eles viram Jesus, se eles ouviram Jesus, eles o conheceram o Pai, eles viram o Pai e eles ouviram o Pai. E eis o ponto. Na Trindade, meus irmãos, não existe uma hierarquia. O Pai não é mais importante do que o Filho. O Pai não é mais Deus do que o Filho. O Filho não é mais Deus do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é menos Deus do que o Filho. Os três são Deus. Né? Como a gente lê no catecismo. No catecismo menor, né? Quantas pessoas há na divindade? 3 pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são Deus, da mesma substância. Um Deus. É o que nós lemos. E ainda assim, Jesus está falando que o Pai é maior do que ele. Maior em que sentido? Não existe, irmãos, uma hierarquia na Trindade. Mas a Bíblia nos deixa muito claro que existe aquilo que nós poderíamos chamar de uma ordem na Trindade. Existe uma ordem, pelo menos de ação, de que o Pai elege, o Filho morre pelos filhos, o Espírito Santo aplica. O Pai decreta, o Filho obedece, o Espírito regenera. Existe uma ordem de ações que começa na pessoa do Pai. Começa na pessoa do Pai. O Pai é mais Deus do que o Filho? Não, mas ele é maior do que o Filho em que sentido? É ele quem delega essas atividades. É ele quem decreta. O próprio Jesus fala, eu não falo as minhas palavras, falo as palavras do Pai. O próprio Jesus fala, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Não é porque o Filho não tem a mesma vontade do que o Pai. Não é porque o Pai é Deus e o Filho não é, não. É porque emana do Pai. E as outras pessoas da Trindade vão em perfeita harmonia, mas os 3 são Deus. E o que Jesus falou em João 17,5, Pai, glorifica-me contigo, com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A mesma glória do Pai é a mesma glória do Filho, sempre foi. Mas os decretos são do Pai. O que Jesus está dizendo aí é o seguinte, vocês confiam no Pai? Eu estou indo embora, vocês estão tristes. Vocês confiam no Pai? Se vocês confiam no Pai, creem nas promessas do Pai, saibam, isso tudo é ideia dele. Não estou indo porque eu quero. Estou indo porque assim como eu fiz no meu ministério todo, estou obedecendo o Pai. A minha ida é plano dele. Portanto, tenham paz e alegrem-se porque o Espírito já vem. E aí ele diz, isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Ele está dizendo isso para que quando as coisas que ele está falando a respeito aqui acontecerem, os discípulos não tenham problema com aquilo e não sejam pegos de surpresa. Então ele está aqui exercendo um ofício de profeta, certo? Ele tinha falado a mesma coisa sobre Judas. Se você volta no capítulo 13, ele falou também que ele profetizou sobre Judas já, para que quando acontecesse, os discípulos não ficassem com cara de, né, cara de Pikachu, né? Quem conhece o meme? E, portanto, nosso Senhor Jesus está
deixando este Consolador. Qual é o papel do Consolador? Ele nos ensina o que precisamos saber sobre Deus e sobre a fé. Ele lembra o que Jesus disse, por isso, aquilo que o Senhor Jesus ensinou não se perde nas nossas vidas. E ele nos dá paz na luta contra o pecado e paz entre os irmãos e paz com Deus. E aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você busca o Consolador em tempos de angústia? Quando você está em tempos de angústia, a que você recorre? Você recorre a remédios? Você recorre à bebida? Você recorre a conselho dos ímpios? Você recorre a músicas produzidas pelas bandas mais emos que poderiam existir, em tonalidades menores? Ou você recorre ao Consolador? Porque ele deixou o Consolador para isso. Para que no momento da angústia e da tristeza você pudesse recorrer a ele. Adivinha? Jesus recorreu a ele. Você vive em paz com os seus irmãos, porque é o Espírito que promove o vínculo da paz. Você promove paz entre os seus irmãos, ou meu irmão, você aquilo que o livro de Provérbios chama de mexeriqueiro, que é o oposto do pacificador. Pense na mexerica, a característica principal da mexerica. Dividir, não é? Você é um mexeriqueiro, porque o mexeriqueiro é o oposto do pacificador, aquele que é habitado pelo Espírito da paz. E irmãos, principalmente você, aprende do Espírito aquilo que a palavra ensina. Quando você aprende a palavra de Deus durante a sua semana, você se sente impelido a obedecê-la, porque é o Espírito que ensina que você precisa saber. É o Espírito que aplica, é o Espírito que garante que você não esqueça. Irmão, se a resposta para uma dessas perguntas for não, ou a ação do Espírito está muito enfraquecida na sua vida, de forma que você tem que pedir para Deus que te encha do Espírito, como é a linguagem de Paulo, ou, irmãos, talvez o Espírito nem esteja em você. Meu irmão, minha irmã, o Espírito da paz habita em você e te dá paz. O Espírito que ensina o que Jesus ensinou habita em você e te faz obedecer. Porque este é o papel do Espírito. Este é o papel do Consolador. O que nos leva ao próximo ponto, o papel do príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é o acusador. O príncipe deste mundo é aquele que aponta o dedo para os nossos pecados e nos deixa lá, no chão. Mas o Espírito, o príncipe deste mundo, não tem nada a dizer a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ver isso. Jesus diz, já não falarei muito com vocês, verso 30, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem poder sobre mim. Quem é este, o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é Satanás, é aquele que Paulo fala em Efésios 2, que é o príncipe da potestade do ar, aquele, o espírito que atua nos filhos da desobediência e faz com que eles sigam a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Esse é o príncipe deste mundo. E o que Jesus está dizendo é, ele não tem nada a dizer sobre mim. Ele não pode me acusar assim como é o papel dele. E como poderia? Como o espírito desse mundo poderia acusar Jesus? Jesus diz no verso 23 de João, lá no capítulo 8, João 8, 23, Jesus diz, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. O espírito deste mundo não tem nada a dizer sobre mim. Em João 8,46 nós lemos Jesus falando, quem me convence do pecado? Quem tem qualquer coisa a dizer sobre mim? Um iota da lei já foi quebrado por mim? Ninguém. O príncipe deste mundo não tem nada a dizer sobre Jesus. O príncipe deste mundo é o acusador. É aquele que vai nos seres humanos e começa a dizer para Deus, aí, tá vendo, Deus? Aqui, ó. Pecou, mentiu, adulterou, falou palavrão, desobedeceu os pais. Esse é o papel dele. Apontar o seu pecado, mostrar para Deus, e não de maneira a querer resolver alguma coisa, mas para mostrar para Deus o triunfo dele. Como ele tentou fazer com Jó. Tira dele tudo para você ver se ele não blasfema. Esse é o papel dele, desafiar a Deus e a sua glória, fazendo com que a criação de Deus desobedeça e apontando o dedo para essa desobediência. Foi por isso que Lucas, no capítulo 22, verso 31, nos diz que Jesus falou, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Foi isso o que Satanás pediu a Jesus em relação aos discípulos.
E diferentemente do que Jesus faz, se vocês se lembrarem da mulher samaritana, ora, não é como se Jesus não falasse do seu pecado. Não é como se Jesus não apontasse também para o seu pecado. O que Jesus fala para a mulher samaritana? Senhor, me dê esta água. Água viva. Água abundante que nunca acaba. Não vou mais precisar vir nesse poço. Meio-dia, num sol de rachar, porque não tem ninguém aqui. E eu não vou precisar vir aqui para ficar evitando a vergonha que eu tenho de ter sido casada 5 vezes. Me dê essa água. Qual é a resposta de Jesus? Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ora, Jesus também está tocando na ferida dela. Ou seja, não é como Satanás acusa o seu pecado, Jesus deixa eles para lá. Não, 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 não. Jesus toca no seu pecado também, mas com uma grande diferença. Porque ele disse para a mulher samaritana: todo aquele que crê em mim, dele fluirão rios de água viva. Jesus não aponta o seu pecado só para apontar. Ele aponta para te oferecer perdão. Ele aponta porque são os doentes que precisam de médico e não os saudáveis. Ele aponta para que você os abandone e creia em Deus. Mas Satanás, ele poderia dizer para a mulher samaritana: e o seu marido, hein? E a conversa acabaria aí. Somente na acusação. Na visão do sacerdote Josué em Zacarias 3:1, nós vemos que Satanás estava à direita de Josué para o acusar. É ele quem acusa do pecado e tenta trazer à tona a nossa culpa. Ele virá acusando Jesus quando Jesus for para o Sinédrio e não vai conseguir, porque o próprio Pilatos dirá em Lucas 23:4, eu não vejo nesse homem crime algum. Nós vemos a mesma coisa em João, a mesma coisa em Mateus. Pilatos não encontrou nada a falar sobre Jesus. Portanto, o que Satanás tem contra Jesus? O próprio Jesus diz nada, porque Jesus é perfeito, Jesus nunca pecou, nunca deixou de cumprir a lei de Deus. E é por isso que, meus irmãos, estando em Cristo, Satanás não tem nada a dizer sobre nós. Estando em Cristo, Satanás também não tem nada a dizer sobre mim e sobre você. E é por isso que na continuação da fala a Pedro, em Lucas, o Senhor diz em Lucas 22:31, sim, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. Por que Satanás não tem nada a dizer sobre nós? Porque não tem nada a dizer sobre Cristo. E quando nós estamos em Cristo, ele intercede por nós. E a justiça de Cristo é imputada a nós. E nós recebemos o mérito da obediência de Cristo em nossas vidas. Nosso sacerdote, na sua perfeição, não pode ser acusado pelo diabo. Adão podia ser acusado pelo diabo. E eu, quando eu estava em Adão, eu podia e eu fui acusado pelo diabo. Mas agora que eu estou em Cristo, o diabo não tem nada a dizer sobre mim mais. E nem sobre nenhum de vocês que estão em Cristo. Porque ele não tem nada a dizer sobre Cristo, seu Senhor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. E Apocalipse 12:10 nós lemos: pois foi lançado para fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. E tudo isso só é possível por causa de um pacto que foi feito antes da fundação do mundo entre o Pai e o Filho. Tudo isso por causa do amor entre o Pai e o Filho, da obediência do Filho ao Pai. Isso é uma grande demonstração. Jesus diz no verso 31, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Por causa do amor de Jesus ao Pai, por causa do amor de Jesus à lei do Pai, por causa da obediência de Jesus ao Pai, o Salvador, ele cumpre o seu papel, o Consolador cumpre o seu papel, e o príncipe deste mundo não consegue cumprir o seu papel, porque o Salvador venceu. O papel do príncipe deste mundo, portanto, é acusar, apontar o dedo nos nossos pecados e nos deixar no chão. Mas ele não tem nada a dizer sobre Cristo, e nem aos que estão em Cristo, ele é um fracassado. Meus irmãos, algumas aplicações sobre isso. Satanás te acusa. Meus irmãos, existe algum pecado teu, recorrente ou do teu passado, que fica constantemente voltando na sua cabeça, de forma que você não consegue viver em paz com aquilo? Você se sente sujo e imundo diante de Deus. Não consegue nem verbalizar aquilo.
Satanás pode até te acusar, mas ele não tem nada a dizer sobre o teu Salvador. Corra para o teu Salvador. Corra para o teu Salvador. Apoie-se em Cristo. Tive a graça de ter uma conversa como essa com um pastor muito querido na semana passada. E nós falávamos justamente sobre isso. Lembrar-se do seu pecado, para que você fique alerta e para que você fique vigilante, diligente, para que você se lembre das coisas que você fez, que você não quer fazer mais, até aí tudo bem. Mas não pare aí. Corra para Cristo. Porque se você parar aí, só tem acusação do diabo na sua vida. Mas o seu Salvador está aí para te justificar. Louvemos o nosso Deus triuno que triunfou sobre o príncipe deste mundo. O Pai que nos elegeu, o Filho que cumpriu a boa vontade do Pai morrendo por nós, e o Espírito que habita em nós e não permite que fiquemos órfãos, mas nos dá paz. Louvado seja Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é grande e porque o Senhor cumpriu o seu papel. O Salvador cumpriu o seu papel, o Espírito cumpriu o seu papel. E, portanto, o príncipe deste mundo não pode fazer o que ele quer fazer. Louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor nos lembre que temos que obedecer a ti se te amamos. Que o Espírito nos console e nos dê paz. E que não permita que Satanás jamais nos acuse, porque nada ele tem a dizer sobre Cristo, nosso cabeça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, não sei se temos alguém que nos visita pela primeiríssima vez.